Olá pessoal, vocês sabem a diferença de suspensão para cassação da habilitação? Se liga na dica que é muito fácil. Vamos recapitular, vamos voltar lá no começo. A primeira habilitação que vocês vão receber é a chamada PPD, Permissão para Dirigir, conhecida como carteira provisória. Essa PPD ela tem validade de 1 ano em todo o território nacional. Só que dentro desse 1 ano eu não posso cometer infração gravíssima, grave ou 2 médias. Eu não cometendo nenhuma dessas infrações gravíssima, grave ou 2 médias, assim que a minha PPD vencer, no outro dia eu vou procurar o Detran, uma autoescola e fazer o pedido da minha CNH. A minha CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, ela não é cassada direto, a não ser que eu cometa um delito de trânsito. Então, dependendo da infração que eu cometer, ela vai ficar suspensa. Então, minha CNH ela pode ficar suspensa por algumas infrações gravíssimas que geram suspensão automática. Vou dar alguns pequenos exemplos. Dirigir sob efeito de álcool ou de qualquer outra substância entorpecente que determine dependência física ou psíquica, dirigir alcoolizado ou drogado, disputar racha, fazer manobra perigosa, promover ou participar de competição esportiva sem autorização da autoridade de trânsito, exceder o limite máximo da via em mais de 50% da velocidade permitida, transpor bloqueio viário policial, se envolver em acidente grave, deixar de prestar socorro à vítima podendo fazê-lo. Então esses são alguns exemplos de infrações gravíssimas que já geram suspensão automática. Outros casos que não geram suspensão automática, você pode ter seu documento de habilitação suspenso por acúmulo de pontos. Como que funciona? Pelo acúmulo de pontos, se não for suspensão direto, como algumas infrações que eu acabei de citar, se não for por esse motivo, a minha CNH pode ser suspensa por 20, 30 ou 40 pontos. Para mim ter a minha CNH suspensa com 20 pontos, eu preciso ter cometido 2 ou mais infrações gravíssimas. Então, se eu cometi 2 ou mais infrações gravíssimas, meu documento de habilitação vai ser suspenso com 20 pontos. Se eu cometi apenas uma infração gravíssima, o meu documento de habilitação vai ser suspenso com 30 pontos. E se eu não cometi nenhuma infração gravíssima ou sou motorista profissional, minha habilitação vai ser suspensa com 40 pontos. Quando meu documento de habilitação é suspenso, eu tenho que entregá-lo no Detran mais próximo, ficar um tempo sem dirigir. Mas por quanto tempo, José Divino, que eu posso ter minha habilitação suspensa? Varia de 1 a 12 meses, tá? Então, quando minha habilitação está suspensa, eu tenho que entregá-la no Detran, ficar um tempo sem dirigir, fazer um curso de reciclagem para condutor infrator e ser aprovado nesse curso. Depois que eu fizer esse curso, ser aprovado e cumprir o prazo estabelecido, eu recebo minha CNH de volta. Isso é suspensão do documento de habilitação. E o que seria cassação da CNH? Cassação da CNH é minha CNH ela é cassada. Como que a minha CNH pode ser cassada? Esse é o mais comum, se suspenso for flagrado dirigindo. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês que quando a habilitação está suspensa, você tem que entregá-la no Detran e ficar um tempo sem dirigir? Muitas pessoas não entregam e continuam dirigindo. Ou outras até entregam, mas continuam dirigindo. Se a pessoa tiver com a habilitação suspensa e for pego dirigindo, ela vai ter habilitação cassada. Outro caso que a minha habilitação pode ser cassada direto é se eu cometer um delito de trânsito. Porque se eu cometo um delito de trânsito, não é o Detran que vai julgar, é um juiz de direito.
Então, se o juiz der a sentença que a minha CNH foi cassada por delito de trânsito, ela foi cassada. E a minha CNH pode ser cassada também se eu for reincidente em algumas dessas infrações que eu vou comentar agora com vocês. Se eu for pego dirigindo sob efeito de álcool ou de qualquer outra substância entorpecente que determine dependência física ou psíquica, disputar a corrida por espírito de emulação, fazer manobra perigosa, promover ou participar de competição esportiva sem autorização da autoridade de trânsito, em todos esses casos, a primeira vez, multa e suspensão. Se eu for reincidente, o que é reincidente? Cometer a mesma infração dentro de um ano, cassação da habilitação. E se eu for pego dirigindo com categoria diferente, ou entregar a direção do veículo a uma pessoa sem habilitação ou sem capacidade, ou mesmo habilitada sem capacidade para poder dirigir o veículo. Primeira vez, multa. Segunda vez, multa e cassação. Se a minha CNH for cassada, eu só posso me reabilitar depois de 2 anos. Espero que tenha ficado entendido esse ponto que eu quis abordar com vocês. Se inscreve no canal. Qualquer dúvida, entre em contato. Muito obrigado a todos.